Olá, eu sou a Érica Andrade, Família Mais está no ar. O programa de hoje tem um convidado muito querido que a gente já queria conhecer um pouco mais sobre ele, o pastor Pedro Vux, pastor da Juventude da Igreja Batista Atitude, falando sobre o impacto da família na sociedade. E temos também uma dica prática com a nossa diretora Raquel Lima. Para você ficar por dentro de tudo que acontece em nosso ministério, é só seguir a gente lá no Instagram, Ministério da Família IBA. Vamos à reflexão do dia? Você já se amou hoje? O amor de Deus por cada um de nós é algo inexplicável, imensurável. Ele nos conhece como ninguém e tem grandes planos para as nossas vidas. E se tivermos consciência disso, devemos nos amar e cuidar de nós da melhor maneira possível. A vida é um presente, um dom de Deus, e Ele nos promete uma vida em abundância, da presença dEle, do cuidado, do amor e de qualquer carência afetiva que você possa estar sentindo nesse momento. Se ame e acredite que você tem valor. Hoje no Família Mais, com um convidado que a gente estava aguardando aqui há um tempo, falando sobre um tema muito relevante, o impacto da família na sociedade. E o meu convidado é o pastor Pedro Vux, pastor da Juventude da Igreja Batista Atitude. Seja muito bem-vindo ao Família Mais. Eu agradeço, feliz por essa troca, pela oportunidade. Gratidão participar disso, ser bem recebido, ser acolhido, ser constrangido pela igreja, pelo Carioca. E vamos em frente. Amém, pastor. Um mineirinho que chegou, né, agora aqui para somar na nossa igreja. É isso, a intenção é somar, é construir, é crescer e fazer crescer. Amém, amém. Pastor, eu queria saber, né, e todo mundo está assistindo a gente, um pouco mais da sua história de vida. Pode compartilhar conosco? Posso. História tem que ser compartilhada, né? Só faz sentido quando é contada. Verdade. Eu vou contar a minha, não é uma história comum, uma história de um jovem, né, de um adolescente, que eu cresci até os 10 anos ali numa família católica, parte praticante, parte não, mas envolvido nessa ideia da missa, né? Eu não frequentava, mas o padre visitando minha família, então eu cresci vendo isso, né? Rodeado por muito ornamento religioso. Em Minas Gerais e no Brasil como um todo, eu acredito que isso é comum na maioria das famílias. Então eu cresci vendo isso, cresci sendo alertado sobre o pecado, né? A partir de uma perspectiva teológica católica, claro, mas já ciente, né, do purgatório, ciente da ira de Deus, e isso sempre partia da minha avó paterna, da minha avó materna também, mas eu sempre, e meus primos, a gente sempre foi alertado em relação ao pecado, né? Não faça isso porque Deus se chateia. Então era uma teologia básica, mas que até hoje ecoa na minha construção e no que eu quero construir também. Aos 10 anos de idade, lá em 98, 9 anos de idade, talvez, não lembro o mês, que eu nasci em agosto de 88, então eu fui para a igreja evangélica com minha mãe e minha irmã, e meu pai nos acompanhava, mas eu, minha mãe e minha irmã nos envolvemos legal. Assim, eu me envolvi com adolescência, então era esporte, era um acampamento ou outro, mas eu não era uma pessoa que amava Jesus. Eu sequer me preocupava em conhecer mais de Jesus em 98. Eu gostava das atividades da igreja, gostava do que a igreja me proporcionava. E em 2005, já em outra igreja, eu conheço Jesus, de fato, né? Jesus estava no lugar que sempre esteve, mas eu, por diversas questões, não o conheci. Então eu o conheço, eu me apaixono e busco conhecer mais. Então eu vou adiante no estudo, né? Mentoreado por um pastor, o João Parreira, que até hoje é um dos meus mentores espirituais e intelectuais. Então eu mergulho na teologia, né? Já novo, claro, de forma avulsa, ainda não era um seminário, mas já começo a entender, né, sobre as doutrinas, sobre os princípios, e me interesso por dialogar com as pessoas. Então, eu assumo a questão de evangelismo na igreja e começo esse trabalho. E fui me envolvendo. Eu não era tão ativo na vida pública da igreja, era um evangelista, e na igreja eu era um jovem que relacionava-se com as pessoas. Aquilo,
ajudar na cantina, de estar no coral, de ser o recepcionista, de ajudar o pastor no culto de homens, de na terça-feira estar no culto de oração. Era uma igreja pequena, então eu fazia de tudo. Eu estudava teclado, eu fazia de tudo, eu ajudava com as crianças, eu ajudava com tudo. O tempo foi passando e em 2012 eu comecei a me envolver com grandes igrejas. Né? Em 2012 o pastor já começa a me falar sobre algumas coisas que Deus tinha dito para ele a meu respeito. Eu ainda fico um tempo, mas em 2013 eu vou servir em Getsemane, ajudando universitários, um trabalho focado com universitários. Fiquei na Getsemane 2 anos e em 2015 eu vou definitivamente trabalhar. Né? Eu já servia na Lagoinha desde 2009, trabalhando nos bastidores, mas eu vou como pastor em 2015. E de lá para cá é uma vida de pastoreio, né? Quase que integral. Uau! Já deu para a gente ver que o quanto você gosta de estar envolvido com pessoas e quanto você gosta de dedicar tempo a aprender. Sim, né? Sim. Isso é muito bom. Mas vamos falar da importância da sua família, porque eu sei que a sua esposa Pérsia é alguém ali muito relevante, né? Uma apoiadora ali, alguém que está como suporte, dando todo o suporte para o ministério que você exerce. É isso. É um grande desafio, não é? É. Como é que faz? Eu digo para ela que hoje eu consigo me organizar melhor, sabe, Érica? Sim. Hoje eu consigo entender melhor o que eu faço. Mas isso tem muito tempo, tem 12 anos, 13 anos, para chegar nesse ponto. Então, para chegar nesse nível, ela precisou renunciar a várias coisas. Tempo, vários almoços, jantares, festas, ela precisou renunciar. E vejo que, no início, a gente nem imaginava o que Deus estava fazendo. Era entrega por entrega. A gente não imaginava, nós vamos crescer ministerialmente, eu vou começar a viajar para ministrar. Não tinha isso. Nós só gostávamos de fazer. Então, Pérsia, quando ela chega na minha vida, eu era uma pessoa desequilibrada em vários sentidos. Vários sentidos. Tanto acadêmico, quanto espiritual e tanto diversas outras coisas. Ela consegue me mostrar algumas coisas que eu precisava focar, no estudo, por exemplo, e me fez entender que, nessa época eu já morava sozinho, quando eu a conheci, mas eu não valorizava o lar, eu tinha um apartamento, mas era um AP normal, um cara que mora sozinho. Sim. Uma cama, uma geladeira, uma TV, um videogame. E quantos anos você tinha? Eu casei com 22, eu devia ter uns 19, 20. Sim. Então eu vivia uma vida de solteiro, um videogamezinho, um futebolzinho, um cachorro quente com os amigos, um açaí, e minha casa favorecia isso. Então era um lugar que eu dormia, não tinha uma decoração, não tinha nada. E aí ela ressignifica isso em mim, né? E me permite começar a sonhar com coisas melhores. Então, a gente namora há pouco tempo, né? Nos casamos e Pérsia começa a me apoiar totalmente nos bastidores, totalmente. Pérsia não é ordenada ao ministério pastoral, mas sempre me ajudou nos bastidores, principalmente me equilibrando. Né? Houve uma época da minha vida que era muita agenda, né? Era muita viagem. Sim. Eu cheguei a viajar 70 vezes no ano. Uau. Né? Para pregar, para fazer outras coisas. Estou casada, né? Imagina para ela. Então, ela ia em algumas, Sim. não ia em outras. Né? Então, comecei a ver que isso também passou do limite. E quando ela engravida do B, né, nosso primeiro filho, sim, aí eu consigo entender que eu preciso ficar mais em casa, que eu preciso me dedicar mais. Então, quando o B nasceu, eu fechei 6 meses. Eu deixei de ministrar 6 meses. Em prol da sua família. Para ficar com eles, né? E foi um tempo difícil, porque a minha renda vinha disso, né? Sim, a renda, sim, além de pagar a conta, vinha disso. Eu precisava. Foi um tempo que nós nos aproximamos, corremos e Pérsia sempre me equilibrando, né? Quando o ministério começa a fluir mais, ela começa a ser uma apoiadora com as mulheres, né? Porque claro que eu converso, claro que eu vou atender se necessário, sim, mas eu não vou entrar na vida particular de uma mulher, não vou ser um pastor no bastidor da vida de uma mulher, entendi, de uma líder, né? Então ela começa a me ajudar com as líderes de célula, de ministério,
pastoras que a gente acaba conhecendo, viajando, acaba se aproximando dela. E ela me ajuda nisso, né? Em algumas ideias. Hoje a gente entende, tem coisa que a gente não conversa dentro de casa, né? Tem coisas que no estacionamento cessa-se a conversa. E a gente sempre passa isso, né? Casamento, ela sempre participa, né? Não na cerimônia, mas na construção, né? Entendi. A noiva me procura, ela fala, olha, então você vai fazer um curso de noivo, que era a nossa realidade, né? Senão o VUCS não celebra, né? Então, vai nessa condição, ela me ajuda nesses bastidores. Entendi. Né? E nós somos novos, né? A vida tem essa construção, estamos construindo. Né? Ela pastoreou comigo no interior de Belo Horizonte, quando eu fui pastor de igreja, com os adolescentes ela ajudou muito, e agora vem para a atitude para viver o que Deus tem para a gente. Amém! Uau! Pastor, eu queria que você desse um recado agora, né, para os jovens que estão assistindo a gente, fica se perguntando como que faz a escolha certa, como que escolhe, né, a pessoa que ele deseja não só namorar, mas passar o resto da vida, que você trouxe um dado muito importante. A Pérsia veio ali como uma apoiadora. Muito forte. E você pôde perceber desde namorado, quando você morava sozinho, você conseguiu ver isso. E aí, os jovens estão assistindo a gente e ficam perguntando, como é que faz para ter um relacionamento saudável, sadio e abençoador? É possível, né? É possível. E, para ser sincero, foi muito bom com a Pérsia, sabe? Eu não terminei com ela, sabe? Esses casais que terminei, voltei e tal, não teve isso. Nós tivemos algumas situações de desnivelamento quando ela engravidou, porque a gente não sabia nada de nada, a gente era muito novo, 22 anos. Então, ela tinha vontades, tinha sonhos, e eu também tinha, que era na época que eu cara, eu vou realizar meu sonho de ter esse videogame, de ter essa TV, e de repente eu já preciso compartilhar aquilo com mais uma pessoa. Entendi. Então, foi difícil, mas o filho é para isso, né? Para equilibrar os dois. Sim. Então, a Pérsia estudava, na época ela fazia enfermagem, ela casa estudando, engravida estudando, e eu tudo levando. Ela estudava em Betim, que é tipo Niterói aqui. Então, eu levava ela todo dia, esperava, arrumei um futebol para jogar lá, sempre completava o time de alguém na avenida, ficava esperando ela. Então, a Pérsia, ela é antagônica ao que eu sou em vários aspectos. Né? Em vários aspectos. O meu estilo de música preferido não é o dela. A minha comida preferida não é a dela. O meu lazer preferido não é o dela. O meu destino de viagem preferido não é o dela. Entendi. E eu já tive pessoas na minha vida, que ela não é a minha única namorada, que era muito similar. E tinha muito atrito. Né? A gente colidia demais. Entendi. Não estou falando que isso é matemática, mas é o meu caso. Então, quando eu consegui entender que o que nós tínhamos de diferente, na verdade, era um fator de moldar a vida um do outro, eu comecei a entender, eu falei, cara, não preciso ter alguém que é igual, mas alguém que me completa. Então, eu conheci música nova com ela. Eu sou muito difícil de experimentar comida nova. Eu não experimento comida nova. Se eu puder no Rio de Janeiro comer o que eu comia lá em Belo Horizonte, eu vou comer. Eu não vou chegar, me dar um camarão, porque não é meu jeito. Mas ela até nisso me ensina. Entendeu? Conhecer coisa nova. Então, o segredo que hoje eu vejo foi nunca achar que ela é uma rival, nunca é uma opositora, nunca é alguém que não quer meu bem. Sempre quer. Mas isso vem apertar um parafuso. E não é legal apertar um parafuso. A Bíblia fala que o relacionamento é ferro afiando ferro. Né? O segredo foi isso, entender que a vida é para ser construída, sabe? Isso que eu ia perguntar. Vocês construíram isso desde cedo e continuam construindo. A galera às vezes quer casar com tudo. Né? Verdade. Com tudo, né? E até hoje a gente não tem algumas coisas. Entendi. Ser sincero com você. E tudo bem não ter e construir, tudo okay, né? Tudo certo. A vida é para ser construída. Eu achei interessante que você trouxe pra gente que você se permitia à medida que ela ia te ensinando, à medida que ela ia ali construindo. Sim. Porque isso, para quem está ouvindo a gente, um jovem homem,
sabe? Que acha que ele sabe de tudo, é mandatório, ele que decide. Você disse muito tranquilamente que não. Ela foi te ensinando e você foi se permitindo, aprendendo, lidando com as diferenças um do outro, né? A condição de se propor a aprender é humana, né? É bíblica. O ser humano ele é criado para auxiliar e cooperar. Mas você só auxilia e coopera na minha vida se eu permito. Verdade. É por isso que Adão escuta, que Eva vem para isso. Porque se ele não escuta, ele não sabe para a utilidade dela, a finalidade dela. Então, a minha esposa, sim, é essa pessoa que me molda. E eu preciso permitir isso. O vaidoso, ele cresce menos do que o humilde. Né? O vaidoso até cresce, mas cresce menos. O vaidoso, na maioria das vezes, não é sábio. O sábio é quem se permite aprender com tudo. Aprender com a chuva que cai no dia do casamento. Né? O sábio se propõe a aprender com situações. E o tolo não. O tolo é soberbo. O tolo é aquele que já se vê completo. Jesus também é esse que fala, bem-aventurados os pobres em espírito. Não é um apelo à pobreza, nem um incentivo a não ter nada. Jesus está falando que bem-aventurado é aquele que todos os dias reconhece que ainda falta algo nele. E ele busca em algum lugar. Né? Então eu reconheço que todos os dias ela tem algo a me oferecer, a igreja tem algo a me oferecer, o trânsito tem algo a me oferecer, o caos tem algo a me oferecer, tudo tem algo a me oferecer. Mas não é todo mundo que tem essa perspectiva. Não é todo mundo tem esse olhar. Não, né? de humildade, cooperatividade. E o homem jovem hoje, falo da minha idade, ele não está disposto a se desconstruir a partir de qualquer outra coisa. Sim. Ele quer se manter inteiro. E não sei se vale a pena estar sempre inteiro. Né? Não sei se vale a pena. Eu acho que se permitir ser quebrado e remontado, né, de acordo com a necessidade, né, é manso como uma pomba, astuto como uma serpente, eu acho que é o melhor, né, porque eu estou disponível. Quando eu estou disponível a ser quebrado, quer dizer que eu estou disponível a me encaixar. Entendi. Sabe? Então, eu acho que é isso. Eu preciso ser quebrado para me encaixar. Na expectativa dela, que às vezes não é a minha. Na linguagem de amor dela, que às vezes não é a minha. E de um irmão, e da minha mãe, e da minha irmã. Então, quando eu me permito ser desconstruído, eu sempre construo, Érica. Quando eu sou desconstruído, eu estou construindo e permitindo outras pessoas a construir. Né? E o casamento, a família, a vida, eu vejo muito nessa ótica da construção. Que ótica maravilhosa, hein? Que aula que eu estou aprendendo aqui contigo. Que bom, que bênção. Você que está em casa aí assistindo a gente, principalmente a galera que está decidida, porque hoje todo mundo quer casar, né? Mas não sabe que é preciso desconstruir para construir. Achei fantástico. Só essa frase realmente dava para a gente ter várias pautas de programa, não é? Mas olha, tem algo que a gente precisa e eu tô doida para saber. Como é que foi a transição de rapper para pastor? Conta isso aí pra gente. Então, isso até passa muito pelo Rio de Janeiro, sabe? Eu me descubro como rapper em 2005, 2006. Em 2007, por incentivo do pastor, a gente inicia um grupo de rap na igreja, chamado Rima Sambada. Eu estudava muita música popular, estudo ainda, mas hoje menos. E a música popular passava pelo samba, pela bossa nova, pelo chorinho. Né? Isso dentro da igreja, uma igreja conservadora, mas o pastor muito aberto à cultura. Então isso se alia à teologia, na época lá bem reformada, calvinista, e se transforma em música. Né? Então, lá em 2007, a gente já levava o rap, a musicalidade do rap, a construção musical do rap, somada ao ritmo brasileiro. E isso inclui atabaque, conga, pandeiro, isso em 2007. Então nós lidamos com muito preconceito. Mas, ao mesmo tempo, o preconceito ele era destruído quando eu abria a boca, quando a gente abria a boca. Porque o pastor sempre falou, e é o que eu falo com os meninos, por ser quem eu sou, por ter vindo de onde eu vim, por fazer o que eu me proponho a fazer, eu sempre tenho que dar um passo à frente. Então, quando alguém falava, vocês estão com esse atabaque, ok, mas nossa teologia é correta, a nossa vida com Deus é correta, nosso comportamento é correto, nós não temos nome sujo, nós
nos comportamos bem no nosso bairro, o nosso testemunho familiar é correto. Então, para se propor a fazer uma música desconstruída na igreja, nossa vida precisava ser muito certa. Porque as pessoas acusavam, mas a acusação para quando a pessoa vê que sua vida está ok com Deus. Ninguém tem nada para falar se você está ok com Deus. Se você abre a boca e o seu discurso é alinhado com o discurso de Deus. Então, nós sempre estávamos à frente, em 2007. E foi. Em 2007 eu me envolvo também nas batalhas de freestyle, que é a batalha de rima, e eu consigo, lá em 2007, me destacar a nível nacional, né, como um cristão que não falava palavrão. Por quê? Porque eu estudava. Então eu estava à frente da galera que não estudava. Eu tinha um vocabulário, eu tenho um vocabulário, princípios, né? Na época eu já tinha uma namorada, e isso me ajudava a não fazer aquilo querendo chamar a atenção de outras mulheres. Né? Então, isso sempre me ajudou muito. A igreja sempre me ajudou a fazer arte. Então, eu fico muito tempo vivendo da arte dentro da igreja. Eu, inclusive, cheguei na igreja que eu estava fazendo rap, né? Por ser um cristão conhecido na cidade. Eu recebi homenagem na Câmara dos Vereadores, eu tenho uma placa de honra ao mérito pelo serviço prestado como um agente do hip-hop a Belo Horizonte, né? Em 2019, que foi a última empreitada, agora recente, eu fui vice-campeão mineiro de batalha de rap e terminei o circuito nacional entre os 4 melhores classificados da região sudeste. Uau. Isso inclui Belo Horizonte, Rio de Janeiro, todo o sudeste, né? Então, eu já quis abrir mão disso, apesar que isso já me foi muito rentável, né? Eu participei, eu conheci o meio, né, todo, tenho participação no Preto no Branco, eu conheço o meio. Então, quando eu fui ordenado a pastor, isso eu não conto muito não, mas eu fui ordenado pelo pastor Márcio, ele derramou o óleo na minha cabeça, e ele falou: Deus nunca tire a unção de Davi da vida desse homem, ele é um poeta. Né? E ali eu entendi que eu podia ser um pastor e quando Deus quisesse eu podia fazer um rap, eu podia fazer uma poesia. Então, eu entendo que eu sou muito novo. No momento eu não me proponho a produzir músicas como eu já me propus. Sim. Mas isso é uma construção. A transição não foi fácil, porque não é todo mundo que entende isso. Ou aceita, não né? aceita. Esses dias mesmo, na Atitude, alguém chegou e falou: não, te chamaram de pastor do rap. Aí eu falei sério com ela, eu falei: olha, eu não gosto disso não. Afasta de mim esse cálice aí, esse rótulo. Não tem isso. Porque quando segmenta, é perigoso. Entendi. Entendeu? Limita, né? Limita. E eu não sou pastor do rap, nem quero ser. Sabe? Você é pastor de vidas, né? Nem quero ser. Sabe? Não é o que eu quero para mim. Sabe? Então, para não gerar essa confusão na cabeça de quem não entende, você provavelmente não vai me ver fazendo rap na Atitude. Poxa. Não vai ver, entendeu? Mas você vai me ver gravando. Entendi. Em algum outro lugar, sim. Talvez fazendo uma música para Atitude, mas lá dentro, no culto de domingo, talvez não. Tá. Sabe? Eu acho que tem gente que não entende, tem gente que diminui, não é o rap, diminui roqueira, diminui qualquer coisa. Sim. Sabe? Então, essa transição, ela passou por me entender o propósito que Deus tem para mim, né? Entender o que eu devo fazer. No momento da minha vida, eu tenho o objetivo de cuidar de vidas. E o rap, nesse momento, está engavetado. Em algum momento eu tiro da gaveta. Porque a questão é que quando eu começo a produzir, eu perco o foco, sabe? Entendi. Aparece muito convite, aparece convite daqui, convite dali. Aí é plataforma, é plano de lançamento. Aí envolve, eu tenho produtor, eu tenho contrato com uma distribuidora. É muito grande quando a gente se propõe. Então, eu prefiro ficar na igreja, tomar meu café, visitar os irmãos. E quando Deus pedir para fazer alguma coisa, eu vou organizar a agenda e gravar. Mas é uma transição difícil, que lida com algum preconceito, sabe? Sim, imagino. E como foi seu chamado para trabalhar com jovens? Foi para preencher buraco, né? Foi? Foi para preencher buraco. E você se submeteu? E aceitou? Para ajudar. Para ajudar, né? O cara estava com depressão, foi ajudar ele. Né? Foi ajudar e... Gente, né?
Olha, né? você que está em casa assistindo a gente, né? Realmente. Foi para preencher buraco, eu cheguei Você lá. pode preencher buraco, submeter, né? E servir, não é isso? Então fui, o cara não estava conseguindo pregar, estava doente, eu cheguei e nem preguei. Não? Não, fiquei lá uns 3 meses sem pregar, só ajudando nos bastidores. Sim. Aí quando eu preguei, a galera curtiu, né? Mas antes da galera curtir o púlpito, sim. já tinha curtido o chão. Né? Eu digo que o pastor no púlpito é fácil, não é difícil, não. Sabe? Mas o chão é difícil. O chão da fábrica, o chão da igreja é difícil. Mas quando você ganha o chão, você ganha o púlpito. Quando eu fui para o púlpito, a galera curtiu e coincidiu que o pastor já estava para viver outra coisa. Aí eu assumo os adolescentes da Lagoinha e começo a ajudar nos jovens também para preencher buraco. Quando o pregador não conseguia pregar, ele me ligava. Então, ao preencher buraco, eu fui construindo. Eu sempre tive na minha cabeça que eu precisava aproveitar as chances. Então, quando me dá uma chance, eu vou com tudo, porque eu estou estudando o dia inteiro, estou orando o dia inteiro, estou bem com minha família, sabe? Se meu time está ganhando, eu estou melhor ainda, entendeu? Então, quando está tudo bem, está tudo certo. O púlpito reflete a vida. Verdade. Né? Então, surgiu assim, sabe? Eu estava cuidando, fazendo algumas coisas na Lagoinha Savassi e chega um convite, olha, cara, você precisa ajudar fulano. Eu falei, eu vou, que dia que eu nem começar? Aí eu fui. E foi melhor do que eu imaginei. Eu não imaginava que Deus tinha isso para mim. Né? Porque na minha cabeça eu seria um pastor acadêmico, intelectual, sabe? Sim. E Deus tinha outra coisa. Queria que você deixasse agora um recado para quem está em casa assistindo a gente, né? Se perguntando ali o que eu faço, se a pessoa entende que é preciso sim preencher buraco, ir lá servir. Tem tantas opções hoje dentro da igreja, não tem? Tem. E poucas, né, pessoas que estão dispostas, assim como você, a preencher buracos. Nossa, sensacional, gente. Ficaria com você aqui vários programas. Vamos ter chance. Eu digo que é disponibilidade, Érica. A gente tem que estar disponível. Disponibilidade. Sabe? Como eu te disse, no início da minha caminhada, eu fui até do coral. Passou por todas as áreas ali da igreja. E se no coral Deus me fala que eu sou um cantor de coral, eu fico lá. Se eu estou no Kids e Deus fala que eu sou um tio do Kids, eu fico lá. Se eu estou no evangelismo e Deus fala que eu sou um evangelista, eu fico lá. Eu acredito que o chamado está ligado à disponibilidade. Sabe? Talvez um dia alguém falou, olha, vamos apresentar um programa e você estava disponível. E aí você curtiu, viu? Aí você gostou, aí todo mundo gostou. Aí você falou, pô, que legal, me preenche, é o que Deus tem para mim. Mas se você não diz, ok, eu estou aqui, não tá disponível para viver o que Deus tem. Né? Então, eu sempre digo que o chamado, o propósito é ligado à disponibilidade. Sabe? Pode ser que eu hoje sou um pastor de jovem, mas eu estou disponível. Se Deus muda, olha, você vai ser um pastor de arte. Eu estou disponível, Deus. Se o Senhor me soprar, eu vou. Sabe? Então, eu acho que quem não está disponível tem muita dificuldade em descobrir o propósito, descobrir o chamado. Sim. Sabe? Porque eu acredito que nesse sentido é bom ser líquido, sabe? No sentido de se adaptar a qualquer recipiente. Entendi. Sabe? Porque se eu não estou disponível a conhecer o Rio de Janeiro, eu morro. Se eu não estou disponível a conhecer o Haiti, eu morro. Então, se eu vou para a França, mas não estou disponível a conhecer a cultura francesa, eu morro. Então, eu acredito que está disponível, né? Esteja disponível. Quando estiver disponível, Deus vai te encaixando, vai te moldando, e uma hora seu coração vai aquecer em algum lugar, aí você fica lá pelo tempo que Deus quiser. Pode ser 1 ano, 2 anos, 20 anos, Deus sabe. Amém. É interessante que você fala quando está disponível, está muito ligado a ouvir a voz de Deus. Né? É saber exatamente o que Deus está te chamando para fazer e você aceitar ou não. Sim. Como você falou, né? É ficar no chão, é ter totalmente dependente, é ter uma vida com Ele, não é? Talvez acho que falte um pouco isso, né? Não sei, para o jovem que tem tanto tempo e não aproveita esse tempo de forma proveitosa. Não só o jovem, né, pastor? Eu acho que é o apego à certeza, sabe? O que seria? Ser apegado ao concreto, assim, a certeza de que eu sou
um professor. Mas o cara não está disposto a deixar de ser professor e voltar a ser aluno. Ele quer ter uma certeza na vida dele. E eu tenho uma certeza, está ligada a Deus. Agora, a outras coisas, eu tenho certeza que está na mão de Deus. Eu tenho certeza que hoje eu sou um pastor da juventude, mas amanhã eu posso ter certeza que eu sou pastor do idoso. Porque essa certeza está na mão de Deus. Entendi. Mas o jovem hoje, ele está apegado a uma certeza. Quem que você é? Eu sou um bodybuilder. E é isso que eu sou. Se ele deixa de ser um bodybuilder, ele adoece, ou ele lesiona a mão, ele entra em depressão. Porque ele só quer ser Só aquilo. quer ser aquilo. Ele não está disposto a ser deixei de ser um bodybuilder, agora eu vou ser um teólogo, um escritor, um poeta. Ele não está disposto a se adaptar à condição. Né? Tem várias pessoas que... O cara era jogador de futebol, perdeu a perna, virou jogador paralímpico, adaptou. Tem outro que entra em depressão. Verdade. Sabe? Não está disposto a abrir mão. Né? Então, eu acho que o jovem hoje não está disposto a aprender com a perda. Sabe? Ele perdeu o carro. Normal. Você não compra um carro querendo perder. Mas é muito provável que você tenha o carro roubado, que ele tenha, enfim, uma enchente. Pode acontecer. E às vezes você não está disposto a aprender com aquilo. Você não está disposto a perder um carro, perder um cachorro, perder um celular. Já viu quando a pessoa perde o celular, parece que a vida dele acabou? Mas às vezes você aprende, cara, é bom ficar um mês sem celular. Entendeu? Entendi. Fiquei um mês sem malhar. Pô, minha vida era só academia. Sabe? Ficou um mês sem que eu precisei parar de comer carne. Cara, eu vivo sem carne. Comer doce, vivo sem doce. Sem café, vivo sem café. Eu acho que essa certeza é que impede, sabe? Sim, em relação ao que você me sim. perguntou. Eu acho que tem hora que a gente tem que ter certeza que está na mão de Deus. Amém. Sabe? Basicamente. Pastor, você falou de perda. Eu sei que você tem um testemunho lindo de perda, né? Como que foi isso? Conta um pouco pra gente. Da casa, né? Roubada, né? Sim. Bom, eu tive, na época não existia internet, assim, né? Então, quando eu cresci na música, não existem tantos registros do que de fato eu fazia. E eu comecei a ter um retorno, né? De agenda, até financeiro. Então, eu comprei muita coisa que eu queria ter comprado. Um videogame, a televisão, quadro, tudo na casa. E eu me orgulhava muito disso, né? Mostrava, gente, aqui, ó, tá vendo isso aqui? Isso aqui foi depois de tal show, isso aqui foi porque eu vendi 1000 CDs. Já aconteceu de vender 1000 CDs da noite pro dia, CD a R$5. Então, lá em 2000 e tal, você voltava para casa com 5.000 no bolso, pagava os custos, sobrava 3. Isso da noite pro dia. Isso faz o ego inflar, se você não está equilibrado. Sim. Né? Então eu me orgulhava muito disso. Eu falava, o rap me deu, o rap me deu. E fomos para Sete Lagoas. A casa era muito legal. Né? O custo de vida em Sete Lagoas é baixo. A casa era legal e estava ficando muito bonita. Né? Estava começando a arrumar ela. E bem no início da igreja, em 2016. Então, depois de um culto, eu não lembro se era uma vigília ou se virou uma vigília. Sei que eu cheguei em casa tarde. Não tinha nada dentro da casa, o portão estava semi-aberto e tal. Até pensei, deixei aberto, entrei até tranquilo, falei, ninguém entrou. Né? E quando eu entrei, levou tudo. Levou tudo. Todos os né? móveis, levou, tudo que levou, tinha? levou o que tinha. O que podia levar, levou. E aí eu vejo, a sala era grande, mais ou menos igual essa que nós estamos aqui. E tá tudo vazio, assim, né? E eu paro, olho. Deus, o que é isso? O que aconteceu? A Pérsia, eu dei o Vitor recém-nascido, né? Nem se ele andava, né? Não andava, nasceu em 2016. Eles ficaram dentro do carro, eu entro e Deus, o que aconteceu? Né? Aquela oração que você faz meio egoísta, né? Por quê que aconteceu? Aí Deus, claramente, não demorou um minuto. Ele fala assim, porque agora o que eu te dar, você vai falar que foi eu que te dei, não foi a música. Uau! Né? Não foi a música. Então, eu entendi. Falei, tá bom. Tremendo. Tá bom. Né? Nessa época, a gente aprende a confiar mais, né? Entender mais o que Deus quer para a nossa vida.
E de lá para cá, eu posso afirmar, né? Nós estamos longe de ser bem-sucedidos financeiramente. Nós somos gratos por tudo que Deus faz. Não falta nada, até sobra de vez em quando. Mas não é rico, sabe? A gente tem que trabalhar muito para manter o que Deus nos permite administrar. Mas hoje é tudo muito melhor do que já foi um dia, sabe? O videogame é melhor, a TV é melhor, a mesa é melhor, os quadros são melhores, as roupas são melhores do que tudo que saiu de dentro daquela casa, sabe? Nada do que voltou para a gente é pior do que o que foi retirado lá de dentro, sabe? Nada. Isso eu posso te afirmar, nada, nenhuma meia, sabe? Nada. Então, nós crescemos muito, em todos os aspectos, com essa perda, né? Que foi permitida pela mão de Deus. Bem, nós estamos aqui com o pastor Pedro Vux, tô sem palavras aqui, de tanto ensinamento, tanto aprendizado, com tanta simplicidade. E falando sobre a importância, o impacto da família na sociedade, ele está compartilhando aqui a história de vida dele com a gente. Mas vamos continuar, né, pastor? Tem ainda tempinho, vou aproveitar enquanto você está aqui com a gente. Bora. Qual é o maior desafio hoje de se trabalhar com a juventude? Eu sei que é fascinante, mas bem desafiador. É muito. Você resumiu, é fascinante e desafiador. O maior desafio é encontrar espaço para escrever na vida das pessoas, sabe? A pessoa já é uma folha toda rabiscada, ela não quer receber mais ensinamento. Então eu preciso mostrar para esse jovem que eu tenho algo a oferecer. Mas eu estou disputando com um youtuber, estou disputando com um guru, estou disputando com um coach, estou disputando com outro pastor que ele gosta. Uhum. Então eu preciso brilhar, né, no meio de tantos outros brilhos. O maior desafio é esse. É conseguir ser um porto seguro, né, de fato útil para essas vidas. É difícil. Parece que não, mas ganhar confiança hoje é a maior dificuldade. É verdade. E pastor, como é que foi aí? Queria que você contasse, né, para gente, para quem está assistindo a gente, como é que foi receber o convite do nosso pastor, né, do pastor Josué? E qual momento você teve a certeza de aceitar esse convite, de assumir esse desafio aqui no Rio de Janeiro, né? Sim. Como é que foi? Conta um pouco para a gente. Uns 2 meses antes, 45 dias antes de conversar com o pastor Josué, eu já tinha entregado o ministério lá. Já tinha entregado, já tinha... Acordei um dia, falei com a Pérsia, eu vou entregar. Que isso? Mas ok. Então eu entreguei. Mas quando eu entreguei, me devolveram. Falando, não, já que você está entregando, a gente devolve. Falei, amém, tá bom. Certo, tá com vocês. Mas eu continuei trabalhando normal. Conversa vai, conversa vem, surge, né, essa conversa. Puxa, aqui tá tendo uma necessidade e tal. Então eu venho com a Pérsia, conheço o pastor Josué e a gente bate muito, né? A gente se conecta muito rápido, assim. Eu muito sincero, ele muito sincero e ninguém fazendo pose para ninguém, todo mundo sem maquiagem na mesa, todo mundo acreditando que é possível a igreja fazer mais e eu fazer mais, e a gente se conecta nisso. Então vem o convite, né? E eu recebo com muita alegria, com muita satisfação, muita admiração por tudo, né? Eu me senti muito valorizado, muito honrado. Nós não tínhamos conversado de nada, né? Só de missão, né? Então não tinha valores na mesa ainda, só valores espirituais, não tinha valor capital, nada. Mas eu já estava dentro, sabe? No meu coração, eu falei, eu quero viver isso, né? Eu não sabia o que me esperava, nem financeiramente, para ser sincero com você. O pastor Josué já falou isso em algumas reuniões, então por isso que eu estou abrindo aqui. Eu não sabia como seria minha vida financeira na atitude. Melhor, já estava dentro. Mesmo se eu tivesse que ser testado, eu estava dentro, sabe? Então eu entrei naquela de pedir Deus sinais, né? Quando eu conversei com ele. E Deus foi claro. Ele me mandou diversos sinais, um atrás do outro. Um atrás do outro. Pessoas me falando, minha mãe. E a confirmação foi no meu coração, assim, né? Eu falei, Deus, ok, eu estou 99 para dizer que eu estou dentro, de fato, né? Eu preciso de mais alguma coisa.
Aí eu liguei a televisão e o que eu esperava ver, eu vi. Né? Aí eu liguei para o pastor Josué, falei, pastor, estou pronto para viver isso com vocês. Ele falou, então nós estamos prontos para te abraçar. Né? E eu confesso, eu pedi sinais. Né? Eu não sou muito de pedir sinais, mas era uma transição tão delicada. Sim. Que se eu pudesse, eu pedi um Deus para materializar o arcanjo na minha frente. Né? E eu acho que ele materializaria, de tanta coisa que ele fez, comigo e com a Pérsia. Né? Então, minha mãe nos abençoou, quando eu comuniquei à igreja lá em BH, por estar tanto tempo com eles falaram, cara, você é um homem de Deus, você não ia fazer isso, você não ia trocar. Minha mãe morava a 9 minutos de onde eu morava, né? Eu, 12 anos transitando na mesma igreja ali, claro que eu servi em outra igreja, mas eu trabalhava lá desde então, desde 2009 eu trabalhava na igreja, então conheço muitas pessoas lá, uma história, né? Existia um plano para minha vida lá, mas eu senti que tem algo para acontecer no Rio, sabe, assim, eu não sei o que é, eu digo que eu estou disponível aqui para Deus me quebrar ou me erguer, o que Ele quiser eu quero. Amém. Nós também queremos. Amém. Pastor, quero te convidar a assistir junto comigo agora o quadro Dicas Práticas. Bora. Vamos lá? Olá, eu sou a Raquel Lima, vim aqui rapidinho no programa Família Mais, porque eu queria trazer uma dica de hoje que mudou a minha vida. Você trabalha com seu marido? Vocês têm algum negócio juntos? Vocês têm sonhos profissionais juntos? Pois é, eu sempre acreditei que eu não tinha, né, afinidade profissional com meu marido. Por quê? Porque somos da mesma área. E nos últimos anos, Deus falou tão forte ao meu coração de que, na verdade, nós não somos concorrentes, né, na profissão, na carreira, na administração dos nossos negócios. Nós somos uma bomba atômica quando estamos juntos. E nos últimos anos a gente começou a sonhar projetos juntos. Talvez hoje você esteja nessa posição, né, de trabalhar com o seu marido, trabalhar com o seu esposo e às vezes terem conflitos, né, por viverem essa experiência juntos. Eu queria te pedir que você abrisse o seu coração, né, entendendo que cada um tem um papel muito especial e às vezes você não está se permitindo viver algo tão especial de Deus para sua vida. Hoje a gente tem sonhos juntos, hoje a gente está criando, estabelecendo, planejando o nosso ministério juntos. Nós fomos para o seminário juntos e Deus tem nos mostrado quão poderoso é quando a gente realmente vive a mesma missão juntos. Então se abra para o negócio do seu marido, seja companheira, seja apoiadora dele, inclusive no ambiente profissional. Eu tenho certeza que vocês vão colher muitos frutos e frutos preciosos quando vocês decidirem se unirem juntos no mesmo propósito, na mesma missão. Pastor, e aí, o que você achou dessa dica prática que a Raquel trouxe pra gente? É ótimo, né? A gente, antes de assistir, já conversado aqui um pouco. Cooperar, acreditar, estar junto, né? Tirar esse olhar de disputa, rivalidade, crescer junto e entender que somar é melhor que dividir sempre, né? Verdade. Principalmente dentro de casa. Eu amei a dica. Colocar cada vez mais em prática. Isso aí. Agora a gente quer conhecer um pouco mais da família Pedro Vux. Como é a família Vux? Conta pra gente. São 2 meninos, você tem, né? A Pérsia e um cachorrinho lá. É bom demais, nós somos bem tranquilos, não tem muita como que eu digo assim, não tem muito, preocupa com muita riqueza, muito conforto, né? Nós vivemos tranquilo, nosso domingo é igreja, nossa semana é assistir um filme juntos, quando possível, quando sai para comer é sempre a mesma coisa. Nossos filhos são bem tranquilos, assim, no sentido de pedir as coisas, não são muito pidões. Pérsia também, muito tranquila, não faz muita questão de roupa, dessas coisas. Eu gosto muito de ler, então estou dentro de casa, estou sempre nessa questão, se não estiver com os meninos. Nós somos uma família feliz, jovem, uma família relacional, nós somos uma família crente e
e, acima de tudo, nós somos unidos. É o que nos resume, assim, sabe? Uhum. E os meninos entendem isso facilmente, né? Essa relação do pai, pastor, trabalhando dentro da igreja, trabalhando tanto. Eles já foram gerados assim, né? Entende. Porque mesmo no meio do turbilhão, Érica, eu sempre paro. Né? Hoje mesmo, no almoço eu desci com eles para a piscina. Entendeu? Então, eles entendem, a igreja para eles é legal, eu não dou esse peso de igreja. Né? Eles entendem, sim, não sofrem, não, graças a Deus. Que bom. Você exerce muito bem seu papel, não só de pastor, mas também de pai e de marido. Sim, é tranquilo, a peça entende, os meninos entendem. É claro que às vezes eu passo do limite, né? Eu passo. Mas a gente se entende depois. Eu fico um dia de folga, ou vou trabalhar mais tarde, busca equilibrar. Equilibrar, isso é importante, né? Pastor, como você acredita que poderá impactar esta geração? Eu não aceito pouco diante do que me foi oferecido, não, sabe? Então, tenho certeza, eu vou ser um dos maiores líderes de jovem do mundo, assim, sabe? Eu já tenho isso na minha cabeça, já. E aqui eu posso pôr isso em prática, então não tem dúvida, né? Os outros corram atrás ou correm junto, mas na frente não, sabe? Na minha cabeça eu me preparei, eu me estudei, eu relaciono com a cidade, eu tenho diálogo com a cultura, eu me enquadro em qualquer ambiente, eu estudo muito, eu não tenho preconceitos, eu acho que eu posso impactar dessa forma, trazendo as pessoas para dentro de uma igreja humana, humanizada. Sim, né? Então, eu tenho certeza disso, que eu vou marcar gerando uma juventude humanizada, crente, relacional, inteligente, relevante, e vai ser aqui no Rio, não tenho dúvida disso. Sabe? Nós vamos, eu disse ontem na reunião do Bione, nós vamos ser um ponto turístico, mas além de tudo que tem no Rio, a nossa juventude vai voltar a ser um ponto turístico, ou vai ser um ponto turístico definitivo. Sim. Sabe? Então, nós vamos dessa forma, com inteligência, com constância, com humildade, vamos mudar, vamos impactar a geração, sim. Qual legado você vai deixar? A humanidade, né? Eu acredito na igreja humana, não a igreja que aceita, compactua com tudo, mas que abraça e trabalha com as pessoas, sabe? Esse legado de intencionalidade relacional que eu quero deixar. Sim, sim. Que bom te ter aqui, né? Eu que agradeço. Pastor, eu queria que você deixasse agora e fizesse um convite às pessoas, os jovens que não são de nenhuma igreja, né, que ainda não servem em nenhum lugar e que está assistindo a gente, ouvindo esse programa e se perguntando como é que eu faço também para impactar, igual esse pastor está falando. Primeira coisa é se dispor a aprender. Se dispor a aprender com outras pessoas e se conhecer. Que aí você sabe que você não é aquilo tudo que pensava que era. Segundo, quero te convidar a se envolver em um grupo de pessoas que não são perfeitas, que vão errar com você, que vão te decepcionar em muitos aspectos, mas que em todos os momentos vão tentar te entregar o melhor a partir do que receberam. O que eu tenho para te dizer é que nós não somos o melhor lugar do mundo, mas nós vamos viver no melhor lugar do mundo um dia. Então, se você quiser viver isso com a gente, não estou te prometendo perfeição, estou te prometendo intencionalidade no relacionamento. Se quiser isso, nós estamos de porta aberta para você aí. Amém. Que bom. Tá feito aí o convite para você que está assistindo a gente. É possível, sim, fazer parte dessa família, né? Família Atitude, da juventude, impactar, sim, a geração. Sim. Não é? Humildade, né? Entendendo nossas limitações. Tranquilo. Pastor, vamos lá para o quiz do Família Mais? Bora. Rapidinho, pode ser uma palavra, tá? Cor preferida? Preto. Comida favorita? Feijão tropeiro. Música predileta? Rap. O que toca na sua playlist? Central 3. O que mais gosta na Pérsia? Humildade. Propósito? Ser relevante na sociedade. Um sonho? Conhecer o Japão. Seu maior legado? Intencionalidade. Uau! Que bom te ter aqui. Bem, esse foi o nosso programa Família Mais, com o pastor Pedro Vux, falando sobre o impacto da família na sociedade. Um programa lindo, fantástico, muito aprendizado. Nós estamos pela Atitude TV toda sexta-feira, 21h30, e também pela Bem Mais TV
E esse foi o programa Família Mais com o pastor Pedro Vux. Muito obrigada pela sua presença aqui. Muito obrigada mesmo. Imagina, eu que agradeço, foi muito bom estar aqui, espero ter mais oportunidades. Com certeza. Eu sei que você foi abençoado e também vai abençoar muitas outras pessoas, então pega esse link aí desse programa, compartilha para o maior número de pessoas possíveis, tá? E vem impactar junto com a gente. Próximo programa, um beijo e até lá!